Vila Viçosa é uma pequena cidade com uma elevada importância histórica e artística no contexto português, uma vez que foi o berço da última dinastia real de Portugal, a dinastia de Bragança. Vila Viçosa está localizada no Alentejo, no centro-sul de Portugal, aproximadamente a meio caminho entre a cidade de Évora e a cidade de Badajoz. A origem histórica da ocupação humana do Val Viçoso, que é a origem do topónimo de Vila Viçosa, é bastante antiga, como comprovam diversos testemunhos arqueológicos, sendo conhecida a exploração dos seus mármores desde pelo menos a época romana. A consolidação urbana da atual vila começou, em grande medida, com a reconquista cristã e a instalação do convento dos Agostinhos, cuja igreja é atualmente o panteão dos Duques de Bragança, em 1267, e teve o seu auge com a singular e ordenada expansão urbanística do século XVI, sob a égide dos Duques de Bragança. A subida da Casa de Bragança ao trono de Portugal em 1640 e consequente mudança da família e da sua corte local de Vila Viçosa para Lisboa originou um certo adormecer urbanístico e arquitetónico da vila, que também foi marcado pelas vicissitudes das guerras da Restauração e napoleónicas. Os reis da dinastia de Bragança mantiveram sempre alguma relação com Vila Viçosa, especialmente como casa de férias ou caça nas propriedades rurais da família. Simultaneamente, houve sempre um cuidado e patrocínio relativamente a diversas obras e instituições locais. Por este motivo, até ao final da monarquia, em 1910, ainda surgiram na vila algumas obras arquitetónicas e artísticas de valor. O património edificado de índole religiosa possui um papel central no contexto urbano de Vila Viçosa. Os edifícios religiosos, quer pela sua qualidade arquitetónica, quer pela sua dimensão simbólica, foram desde sempre pedras basilares do desenvolvimento e desenho urbano do local ao longo da sua história. Ao longo dos séculos, diversas casas religiosas, como igrejas, conventos, mosteiros e passos processionais, pelo seu simbolismo e valores da época, adquiriram destaque e importância no tecido urbano da vila, com destaque para a época da expansão urbana do século XVI e da primeira metade do século XVII. Diversas vicissitudes históricas e políticas originaram, a partir do século XVIII, um processo gradual de degradação do património edificado religioso da vila. É possível identificar 3 acontecimentos que tiveram a maior importância neste contexto: a expulsão dos jesuítas em 1759, a extinção das ordens religiosas por parte dos liberais em 1834, a implantação da República com a queda da dinastia de Bragança em 1910. Estes acontecimentos originaram um abandono ou alteração progressiva do uso de muitos destes edifícios, especialmente no que se refere aos que pertenciam a ordens ou comunidades religiosas. Todavia, persistem até hoje, no perímetro urbano da Vila Viçosa, 21 edifícios, incluindo 5 passos processionais, que ainda possuem as principais características arquitetónicas, formais e funcionais do seu cariz religioso. Tendo como objetivo final a definição de estratégias de intervenção que permitam a salvaguarda e reabilitação sustentável do património construído religioso de Vila Viçosa, respeitando e preservando os seus valores culturais e identitários, está em curso um extenso trabalho de caracterização funcional, construtiva e arquitetónica destas 21 construções, incluindo uma avaliação sumária do seu estado de conservação. Neste conjunto de 21 edifícios, que, como se referiu, se podem agrupar em diferentes categorias, igrejas, conventos, mosteiros e passos processionais, há muitas características comuns, sobretudo em cada categoria, mas a diversidade é evidente e constitui o maior desafio, não só para a sua caracterização técnica, mas também para a definição de uma estratégia de intervenção estruturada. A maioria das igrejas possui ainda um uso essencialmente religioso, com exceção de 2 pequenas ermidas que atualmente não possuem qualquer uso: a Ermida, Igreja de São Bento, e a Ermida, Igreja de São Domingos, e de outros 2 edifícios que possuem essencialmente e maioritariamente um uso cultural não litúrgico: a Capela do Paço do Cal e a Igreja do antigo Convento de Santa Cruz.
No que se refere à caracterização volumétrica, estrutural e construtiva, é possível encontrar uma grande diversidade entre os 21 edifícios. Enquanto uns apresentam uma linguagem e materialidade mais vernáculas, outros demonstram um desenho mais erudito e maior nobreza na sua materialidade. As coberturas são, em geral, inclinadas em telhado com telha cerâmica em todos os edifícios, existindo pontualmente zonas de terraço ou soluções singulares, como escamas cerâmicas ou lajeado de pedra. O número de águas é variável, sendo mais comuns e predominantes os telhados de 2 ou 4 águas. A estrutura original das coberturas era em madeira, mas diversos edifícios sofreram obras profundas durante os anos 40 e 50 do século XX, como é o caso da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, em que a estrutura original foi substituída por betão armado. As paredes estruturais são em alvenaria de pedra da região, calcários, ou mistas de alvenaria de pedra com adobes ou tijolos maciços. Pontualmente, é possível encontrar paredes de taipa em corpos de edificados secundários. As paredes são, em geral, rebocadas pelo exterior com argamassas tradicionais de cal e areia e caiadas de branco. Os vãos e as fachadas principais das igrejas são marcados por elementos mais ou menos elaborados em cantaria de mármore, branco ou rovina, executados com pedras das pedreiras da região. Existem edifícios que possuem também revestimentos em azulejo, em especial no interior, sendo exceção a Capela de São Luís, cuja fachada é revestida com azulejo. Os pisos intermédios e os tetos dos compartimentos mais nobres são em abóbada de pedra ou tijolo maciço. Na maioria dos casos são rebocadas na face inferior, recebendo frequentemente pinturas a fresco de diversa qualidade técnica e artística. Os pisos térreos interiores são, na sua maioria, em lajeado de mármore e ou em tijoleira cerâmica tradicional. A madeira aparece pontualmente em alguns edifícios, especialmente na forma de estrados sobre o pavimento ou em soalhos nos pisos elevados, sendo neste caso também comum a tijoleira cerâmica tradicional. Os 21 edifícios apresentam estados de conservação bastante díspares entre si. Os edifícios que estão ao cuidado da Fundação da Casa de Bragança são, naturalmente, os mais bem cuidados, com intervenções mais ou menos profundas nos últimos 10 ou 20 anos. A grande maioria dos outros edifícios não são alvo de obras ou intervenções de fundo desde meados do século XX, quando o Estado Novo realizou diversas obras, especialmente ao nível das coberturas, que, passados 60 anos, já mostram, em muitos casos, sérios problemas de estanqueidade e, em alguns casos, de estabilidade. Em 2021, foi realizada uma inspeção visual exterior a todos os edifícios objeto deste estudo e a informação foi sistematizada em tabelas globais de caracterização. As coberturas são o elemento construtivo que apresenta maior número de anomalias. De 21 edifícios, 17 têm coberturas com acumulação de musgos e detritos, envelhecimento e degradação da telha, conjugada com a aplicação de quantidades excessivas de argamassa, muitas vezes usada na tentativa de remediar, de forma expedita, a existência de fissuras nas telhas ou a inexistência de ligações estanques. É ainda possível constatar que nas coberturas de 12 edifícios existe já a presença de vegetação parasitária e que, em 6 dos edifícios, a estrutura de suporte da cobertura apresenta deformações, entre outros problemas mais ou menos graves. Em 7 edifícios, são observáveis intervenções recentes e inadequadas, como a aplicação de chapas metálicas ou a aplicação de telha com espuma sobre subtelha, sem a telha canal, entre outras menos graves. A degradação da pintura da fachada, que é muito frequente, fica a dever-se à ação do tempo e à falta de manutenção, mas também, de forma expressiva, à utilização de tintas incompatíveis com o suporte e pouco permeáveis ao vapor d'água. A fissuração dos rebocos exteriores, quando ocorre, está em geral relacionada com intervenções menos adequadas em que foram usados ligantes hidráulicos à base de cimento Portland. Além da desadequação à época e valor da construção, estas argamassas estão muito sujeitas ao fenómeno da retração hidráulica, provocando a fissuração típica observada. Nos elementos pétreos aparentes,
nomeadamente cantarias de mármore, foi constatado que em 14 edifícios a pedra apresenta sinais de delaminação e em 11 existem elementos pétreos fissurados. Em pelo menos 15 edifícios, a caixilharia em madeira apresenta sinais de funcionamento deficiente, nomeadamente deformação ou empeno. Em 14, a madeira apresenta fissuração e em 6, pelo menos um dos vãos apresenta ausência de caixilhos. A presença de dissonâncias arquitetónicas, que apesar de não comprometerem o desempenho funcional do edifício, afetam de forma mais ou menos gravosa a sua leitura e o seu valor patrimonial, como é o caso de caixilharias de alumínio, a presença de caixas técnicas e equipamento nas fachadas, é identificável em cerca de metade dos edifícios. O vasto património edificado de Vila Viçosa, em especial os edifícios de cariz religioso, são marcos singulares da história urbana e arquitetónica de Portugal, quer pelo seu número, quer pelos acontecimentos históricos a que estão associados e ainda pela sua dimensão simbólica e religiosa ainda muito presente. A Generalidade do Património Religioso de Vila Viçosa apresenta atualmente sinais de degradação devidos, sobretudo, à falta geral de manutenção periódica e à realização de intervenções menos cuidadas ou informadas ao longo do século XX e início do século XXI. A primeira resulta da existência de um elevado número de edifícios e da incapacidade económica e técnica de alguns proprietários, e a segunda resulta, em geral, da vontade e necessidade de resolver, com reduzido custo e pouca informação técnica, problemas urgentes, tendo como consequência frequente o efeito contrário, isto é, o de criar novos problemas ou o de agravar a situação pré-existente. A atual fase deste trabalho de investigação tem como objetivo fazer o reconhecimento sistemático da realidade nas suas diversas escalas, do geral, escala urbana, para o particular edifício, com principal foco na caracterização construtiva, arquitetónica e do estado de conservação deste conjunto de 21 edifícios. Numa fase posterior, estudar-se-á uma possível solução para a gestão e manutenção dos edifícios e, simultaneamente, a partir de um caso-estudo, serão propostas soluções técnicas de reabilitação que possam orientar os técnicos e constituir ferramenta pedagógica e de sensibilização dos diversos intervenientes do processo, de modo a evitar intervenções menos cuidadas.